O panelaço de Bolsonaro foi um grande erro ele ter chamado panelaço, porque permitiu a comparação da força dele, Bolsonaro, com a força de seus opositores. Então ficou evidente para o mundo político que o barulho e a mobilização, a abrangência, enfim, todos os fatores relacionados ao primeiro panelaço foram maiores, o primeiro contra Bolsonaro, do que do panelaço a favor de Bolsonaro. A outra coisa importante é a localidade desse panelaço, né? Existem regiões de São Paulo em que ocorreram esses panelaços contra Bolsonaro de uma maneira muito forte, regiões do município de São Paulo, cujo o mapa de votação, aquelas regiões mais centrais de São Paulo, o mapa de votação deu 70% em torno disso, 70% dos votos para Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro ganhou ali naquelas regiões aproximadamente de 2-1 de Haddad. Então são regiões de classe alta, a gente fala classe média, né? Mas é classe média alta, que votaram com grande peso em Bolsonaro. E essas pessoas estão insatisfeitas, se mobilizaram, foram para suas janelas e se manifestaram contra Bolsonaro. Então, você imagina o seguinte, isso é um indicador, isso é pura metodologia científica, tá? Isso é um indicador, né, se aqueles que mais apoiaram Bolsonaro na eleição foram para a janela bater panela, o que não dizer, então, daqueles que apoiaram com menos intensidade, com menos animação, daqueles que apoiaram menos Bolsonaro. Então, esses apoiam menos ainda, eventualmente, que não tenham batido panela. Então, há uma curiosidade muito grande com relação às próximas pesquisas de opinião. É provável que as empresas de pesquisa não façam essas pesquisas de opinião, não sabemos, mas é provável porque seria um erro, né, fazer pesquisa face a face no momento em que o país se mobiliza para diminuir a relação entre as pessoas, o contato entre as pessoas, e até metodologicamente pode ser complicado você fazer a pesquisa face a face, porque algumas dessas pesquisas, em particular em pontos de fluxo, que é o caso do Datafolha que faz assim, elas precisam de mais gente na rua, tá? Mas eventualmente pode acontecer uma pesquisa telefônica, e eu sempre chamo a atenção, a pesquisa telefônica ela não deve nada em precisão às pesquisas face a face. Eu sei que muita gente tem restrição a elas, questiona metodologicamente, eu fiz, elas não perdem nada em precisão. Então pode ser que seja divulgado um dado, as pessoas têm me perguntado com muita frequência, você acha que a popularidade de Bolsonaro vai cair, já caiu, vai cair para quanto? Olha, ele estava em 30% de ótimo e bom. Eu acho que vai cair sim. É preciso que você tenha em mente, cair de 30 para 25 é uma queda muito grande. Cair 5 pontos percentuais é uma queda grande. Ela pode cair, eu acho, aqui, tudo é um chute bem informado, no sentido, né, de tudo que eu já vi em pesquisa, ela pode cair de 30 para algo em torno entre 20 e 25, né? Cair de 30 para 20 é uma queda estúpida, é uma queda muito grande. Pode acontecer. Vamos imaginar 10 pontos percentuais, considerando-se os votos válidos no Brasil, dá 10 milhões de eleitores. É muita gente mudando de opinião com relação à avaliação de governo. Se nós considerarmos eleitores inscritos, né, 140 milhões, os que compareceram 115 milhões, quer dizer, são números imensos, são números muito grandes. Então é preciso, de fato, um acontecimento político forte, com grande impacto midiático para uma queda deste tamanho. Esse acontecimento pode sim ser a maneira do governo gerenciar o coronavírus. Vale aqui chamar a atenção da parte política de Bolsonaro. Bolsonaro vai se isolando politicamente. É claro que a política tem idas e vindas permanentemente. No atual momento, hoje, nesta semana, ninguém vai estender a mão a Bolsonaro. Aliás, literalmente, né, com medo do contágio do coronavírus. Mas eu diria politicamente também. Tá? O que acontece? Vamos imaginar lideranças no Congresso, deputados federais, senadores, que tenham credibilidade política. Eu não estou falando, né, de Carla Zambelli, Carlos Jordi, nada disso, né? Gente de credibilidade. Ninguém, nesse momento, estenderia a mão, politicamente falando, para recompor a base do governo. Por quê? Por conta disso tudo que está acontecendo, por conta desse destrambelho geral.
da fuga do governo de seguir uma linha de senso comum. Né? Uma linha de senso comum é uma linha que não bateria de frente, né, com a epidemia do corona. Quer dizer, você aceita isso como está sendo aceito em todos os lugares do mundo. A gente está vendo aí o Banco Central Europeu basicamente emitindo moeda, né, 750 bi, né, Estados Unidos basicamente fazendo a mesma coisa. A Lagarde na Europa falando, olha, uma situação excepcional exigem medidas excepcionais. É uma situação excepcional, é como se fosse uma guerra mundial, quer dizer, contra um inimigo invisível, um inimigo imprevisível, porque vírus podem sofrer mutações. A questão não é só a mortalidade de idosos, a questão é se isso, né, se for permitido o alastramento disso, se não vai haver mutações incontroláveis. Quer dizer, você descobre a vacina ou desenvolve a vacina para um vírus e depois aparece o outro. Então, tudo isso faz parte da tomada de decisão, obviamente informada pelos cientistas que líderes europeus e norte-americanos vêm tomando. Não é o caso do Brasil. Nós sabemos que no Brasil o nosso sistema de decisão está mais próximo de medidas italianas e medidas norte-americanas do que das medidas que foram tomadas, por exemplo, na Ásia, na China ou até mesmo na França, né? E a gente está vendo o que está acontecendo na Itália, né? Mortes em massa, cemitérios, uma coisa muito trágica, né? Cemitérios com dificuldade de dar conta do que está acontecendo, crematórios, não há padres para extrema-unção, mortes de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, tudo isso está acontecendo na Itália. Isso pode acabar afligindo o Brasil. A gente sabe disso, né? E está tudo isso sendo avisado. Ninguém sabe se vai acontecer, essa é a questão, ninguém sabe. Tá? E isso faz parte da disputa política que nós estamos vendo aí. Então, basicamente, era isso que eu queria mandar de mensagem e fazer aquele pedido. Quer dizer, o momento é ruim, o momento é complicado, o momento é de extrema gravidade, né? Mas eu deixo aqui sempre aquele pedido de se inscrever, de curtir, de fazer um comentário. Um grande abraço.